Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra de Deus para os nossos corações, nesse dia que se chama hoje, mas antes disso eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém? A palavra que eu quero compartilhar aqui, essa palavra ela se encontra em 1 Reis, capítulo de número 22, a partir do versículo 5, eu vou lendo e eu vou falando acerca daquilo que Deus ele ministrará aos nossos corações, amém? Então aqui, esse texto vai dizer primeiramente acerca de uma aliança entre um homem de Deus e um homem que se desviou dos caminhos do Senhor, Acabe. Josafá era um homem de Deus, e Acabe, ele até que teve um início bom, mas depois ele errou, cometeu muitas abominações por conta da influência da sua mulher. E nós vamos ver isso ao longo do texto. A Bíblia vai dizer no capítulo 22, no verso 5, que Josafá vai dizer ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Aqui estava havendo uma guerra em Ramote Gileade. Então esses dois reis, eles vão se unir para lutar contra Ramote Gileade. Mas a primeira aplicação pessoal aqui, algo que eu quero aqui falar, precisamos ter muito cuidado com as alianças que nós fazemos. Precisamos, a primeira lição, irmãs, ter cuidado com as alianças que nós fazemos na vida. Irmã Raquel, sim, cuidado com as alianças que nós fazemos. Irmãs, a Bíblia vai dizer que sociedade tem entre Cristo e Belial, a luz com as trevas. Está onde? Isso está em Coríntios, depois você procura lá. Se eu não me engano, acho que é 1 Coríntios 7. Se não é 1 Coríntios, é 2 Coríntios. Mas está, irmãs, as sociedades que nós fazemos em tudo, seja uma sociedade empresarial, de negócios, vai montar um negócio, vai montar uma loja, estar muito ali, pedindo a Deus, vendo a vida da pessoa. Mas sociedade, uma pessoa que é cristã, vai fazer sociedade com uma pessoa que não é cristã, que é ímpio, ímpia, não vai dar. Não vai dar, irmã Raquel? Não vai dar, amada igreja. Não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar certo. Não vai dar, não vai dar. Aí a Bíblia vai dizer aqui que Josafá vai falar, né, ao rei de Israel: vamos consultar primeiro ao Senhor. Olha a atitude de um homem de Deus. Um homem de Deus, irmãs, e uma mulher de Deus deve consultar o Senhor em tudo. Primeiro, alguém me pergunta assim: irmã Raquel, qual é a tua opinião com sociedade? Irmãs, minha opinião com sociedade não se deve abrir com ninguém. Primeiro que se algo, você é um homem ou uma mulher de Deus, Deus deu o projeto para você. Para você, não é para o outro. E está arriscado você quebrar porque a energia do outro, que não tem nada a ver, você que orou, você se consagrou, você jejuou. E outra coisa, irmãs, quando Deus ele dá um projeto, algo, o próprio Deus irá fornecer
tudo que você precisa para que esse algo flua. Irmã Raquel, claro. Deus não faz a obra pela metade, Ele faz por completo. Muitas das vezes, irmãs, é nós que nos precipitamos. Nós é que nos precipitamos nas nossas decisões. Irmã Raquel, sim. Nas nossas decisões. Nos precipitamos em situações, queremos passar à frente de Deus e depois lá na frente vamos ter frutos da desobediência. E há perdas, viu? Há perdas. Como Jonas, né? Ele entrou lá naquele navio, teve perdas. Então aqui o homem de Deus, Josafá, vai falar ao rei de Israel, não, vamos consultar o Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer na nossa vida é consultar ao Senhor. Senhor, é de Ti? Senhor, é da Tua vontade? Senhor, como que é isso? Senhor? E aí Deus vai te falar. E esperar. Tem gente que fala assim, irmã Raquel, mas eu consultei ao Senhor, já orei. Mas esperou Deus falar? Tem isso, irmã Raquel? Claro, amada igreja. Claro. Esperar, aguardar Deus falar. A Bíblia vai dizer que o rei de Israel agora vai consultar todos os profetas. Tinha profetas lá. E eram cerca de 400 homens. E lhes disse, irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram, sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Olha, irmãos. Olha. Eram 400 profetas. Mas 400 profetas é muito profeta, irmãos. Muito profeta. E vivemos hoje em um contexto que aparentemente tem muitos profetas e profetisas. E é uma grande responsabilidade você falar algo em nome de Deus. Irmã Raquel, Você falar algo em nome de Deus. Falar algo que Deus falou e Deus não está falando é nada. Tem isso, irmã, que eu tenho. Eram aqui, irmãs, olha, a maioria, irmãs. Então aqui nós já podemos ter um apanhado. Muita gente profetizando. Agora, se são verdadeiros ou falsos, vamos ver aqui ao longo do texto. 400 profetas. Perguntou, e aí, nós iremos subir? E olha o que eles falaram, sobe, porque o Senhor, profetizando em nome do Senhor, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. A nossa vida, irmãs, precisa estar pautada na palavra de Deus. Na palavra de Deus, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Na palavra do Senhor, na palavra do Senhor. Para não se deixar levar por situações de enganos. Enganos. Olha aqui, e eles falaram, não, pode ir que o Senhor entregará nas mãos do rei. E ali vai falar, né, Josafá, e aí? Não tem mais nenhum profeta daqui da parte do Senhor para consultarmos? Outra coisa, irmãs, nós precisamos estar com a nossa vida na palavra. Nem sempre se deixar levar por certas profecias, certas palavras de certas pessoas.
Ainda mais aqui nesse meio aqui que nós estamos. Porque, irmãs, a vida de um profeta é uma vida de renúncia. A vida de um profeta e de uma profetisa é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia. De renúncia, de renúncia. De renúncia, de renúncia. E eu falo aqui uma coisa aqui para vocês. Também não acreditem em tudo que eu falo, não. Vocês têm que estar... Nós precisamos estar sempre analisando, meditando na palavra de Deus. Porque essa profecia é infalível. Tem gente, irmãs, que vem aqui nesse meio aqui, profetiza e fala, mas nos bastidores não é nada daquilo. Tem isso, irmã que eu tenho? Tem. Então, olha aqui, ó. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Esse é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale, rei, assim. Mas, olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai falar. Tem um aí, ó, mas eu o aborreço. Todos esses daí, ó, profetizam bem. Mas, geralmente, sempre quem vai profetizar coisas boas é a maioria. E ele fala aqui, ó. Não tem mais ninguém, Josafá, já maduro, experiente, na presença do Senhor. Vem cá, mas... não tem mais nenhum aí? Não, tem um. Olha aí, irmãs, tem um. Mas ele de mim ele só fala mal. Mas a pessoa às vezes está toda desconcertada, a pessoa está fora da presença, a pessoa está indo por um caminho errante. Como que um profeta verdadeiro vai apoiar isso? Era o caso de Acabe. Como que um profeta verdadeiro vai apoiar isso? E era isso que Acabe estava falando. Não, tem um aí, mas para mim ele só fala mal. A pessoa está toda fora da presença de Deus e quer que você fique profetizando, falando coisas boas? Mas não tem condição. Tem que ser aquilo que Deus mandar e ponto final. Aí ele vai falar, não, manda chamar. O rei de Israel mandou chamar um oficial e falou, ó, traze-me Micaías. E ali, né, o rei de Israel e Josafá, eles estavam assentados, cada um em seus respectivos tronos, travestidos das suas vestes reais, ali, irmãs, e eles vão profetizar. E ali todos os profetas profetizavam diante deles. Todos eles profetizaram assim: sobe a Ramote Gileade e triunfarás. Olha, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Os profetas estavam falando aqui em nome de Deus, em nome do Senhor. Então, irmãs, precisamos ter o discernimento, a clareza. Enquanto é isso, lá o servo foi lá buscar o profeta. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis aí as palavras dos profetas, uma voz que predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Isso aqui, irmãs, que é uma postura de uma pessoa, profeta mesmo, verdadeiro de Deus. Ele não muda a mensagem, ela não muda a mensagem, independente do que seja. Olha, o homem lá já persuadindo, ó, vou te levar, mas
aqui é assim, assim, assim. Ah, então o que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Aí a Bíblia vai dizer, né, que Micaías vai profetizar, e vindo ele ao rei, ao versículo 15. Este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote de Gileade, ao pelejo, ou deixaremos de ir? Ele respondeu, sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos. Aí o rei, já sabedor da conduta, do posicionamento do profeta, o próprio rei já tem ciência, vai falar, quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? E ali, irmãs, o profeta vai falar, vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu dizendo, vi o Senhor assentado no seu trono, o seu exército estava no céu, e ele à sua direita e à sua esquerda, ou seja, Deus tem um trono e Deus tem um exército. Deus tem um trono e Deus tem um exército. E a Bíblia vai dizer, perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que eu caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira, outro de outro, outro de outro. Então saiu um espírito e se apressou diante do Senhor e disse, eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, respondeu ele, com que? Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Disse o Senhor, tu os enganarás e ainda prevalecerás, e sai e faz assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenanã, chegou e deu uma bofetada em Micaías. O profeta, por ter profetizado a verdade, levou um soco. Uma bofetada, né? Imagina o profeta caindo. Imagina. Olha. Levou uma bofetada. E ele disse, ele deu uma bofetada em Micaías e disse, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Mas olha, disse Micaías, eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai o Micaías. Devolveu Amon, governador da cidade, Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, metei esse homem na casa do cárcere e angustiai-o com a escassez de pão. Mães, e a água até que eu volte em paz. Micaías lá preso, falou, se tu voltares. Mas o profeta às vezes tem que ser atrevido. O profeta falou, se tu voltares, ó rei. Deus não falou assim não, mas imagina, quase não podendo falar por conta do soco que levou, da bufetada, dolorido, preso, ainda falou, se tu voltares, ó rei, aqui ó, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim disse, mas ouvi isso todos os povos. Mas que autoridade é essa? Se eu estou falando e todos vocês ouçam, se voltares, não foi isso que Deus falou, mas ele foi lá para a guerra. A Bíblia vai dizer que subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, Ramote de Gileade. E ali, irmãs, o rei de Israel vai falar a Josafá, eu vou me disfarçar. Tem gente que usa de disfarce. Irmã Raquel, oxe, tem gente que usa de disfarce.
as máscaras sociais, disfarce. Mas não tem disfarce que engane os olhos de Deus. Não tem. E aquilo que Deus falou, aquilo que Deus proferiu vai se cumprir. Olha o que ele vai dizer: eu vou me disfarçar, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Porém, tu traz as tuas vestes. Disfarçou, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Tanta gente com disfarce, irmãos. Tá igual lá a mulher lá de Jeroboão. Foi a mulher de Jeroboão. Vou lá na casa daquele profeta. Foi assim, irmã? Que eu fui. Vou lá na casa daquele profeta. Vou lá naquela casa daquele profeta. E vou me enganar, vou colocar um disfarce. A mulher de Jeroboão ainda botou o disfarce. O menino, o filhinho lá, estava doente. Foi lá, irmãs, na casa do profeta lá. Foi, irmã Raquel? Foi. O profeta já estava com idade avançada, não estava enxergando muito bem. Dos olhos naturais, né? Porque dos olhos espirituais estava enxergando tudo. A mulher despontou lá na porta, a dona lá, a esposa de Jeroboão. Ela cheia de disfarce, irmãs. O profeta entra, a mulher de Jeroboão. O homem não estava nem aguentando ver direito, ele não estava enxergando bem. Dos olhos naturais, mas espirituais, a melhor visão é a visão espiritual. As duas visões são importantes. Tá igual o cego Bartimeu, enxergava mais do que todos que estavam ali ao redor. Mas ele se disfarçou. Acabe. O reinado, ele se disfarçou, irmãs. Ele se disfarçou e entrou lá na peleja. Não tem disfarce. Deus acha os disfarces. Tem gente aí usando de disfarce, mas não vai enganar os olhos de Deus. Tem isso, irmã, que eu tenho. Tem uns disfarces, um arrumadinho, um negocinho. E aí? E aí? E ali, irmãs, a Bíblia vai dizer que tem gente que quer enganar Deus, né? Não pode. Quem está usando aí de disfarce não vai enganar Deus, não. A Bíblia diz que tinha um homem lá. Olha, irmãs. Tinha um homem lá. Ao acaso, a Bíblia vai dizer, ao acaso, ele vai entesar o arco, mas ele vai entesar o arco, ao acaso vai soltar a flecha. Olha, então o homem entesou o arco e atirando ao acaso. Mas não tem esse negócio de mira ao acaso quando se trata das coisas de Deus. Tá igual lá a pedra lá. Mas eu creio que foi a mão do Senhor. Davi só mirou. Mas eu creio, pela fé, que Deus pegou aquela pedra e aqui, ó, na fronte daquele gigante. Não tem ao acaso no reino de Deus, irmãs. Não tem, irmã Raquel, não tem, amada igreja. Não tem. A Bíblia vai dizer aqui, olha o que a Bíblia vai falar, irmãs.
A Bíblia vai dizer que um homem tesou o arco ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Entre uma ligadura e a outra, olha, irmãs, Deus não erra. Deus sabe onde acertar. Deus vai no ponto certo. Deus não erra a mira. Se eu e você, nós fizermos um curso, né? Existe curso. Existe, irmã, que existe curso de tiro ao alvo. Olha, irmãs. E é algo assim calculado, né? Porque ali tem física, ali tem mecânica, tudo é calculado, irmãs. As distâncias. Existem grupos de policiais, acho que é do BOPE. Existe uma classe policial especial, formada somente nisso, irmãs. Eu não sei como é que é o nome que se fala, não. Mas existe um grupo de profissionais específicos só para isso. Do tiro, para não acertar. É calculado milimetricamente. E é necessário, irmãs, muito treinamento, viu? A empunhadura da arma, acertar o alvo lá, enxergar muito bem. E mesmo assim, irmãs, o que eu quero te dizer? Mesmo com todos esses aparatos dos homens daqui da terra, essas especializações de cursos de tiro ao alvo, mas com tudo isso a pessoa ainda pode errar. Pode errar, pode errar. Vamos supor que aquela pessoa naquele dia não está bem emocionalmente. Às vezes aquele homem, né, que geralmente é homem, brigou com a esposa, alterou ali um pouquinho o emocional dele, o homem está alterado, o homem está preocupado. Tudo isso, irmãs, influencia. Vamos supor, né? Então, o que eu quero dizer? Que mesmo com toda essa capacitação, a pessoa ainda pode errar a mira. Mas Deus não erra a mira. Deus não erra a mira. Mas entre as junturas, a Bíblia diz aqui, ó, e atirando e feriu o rei de Israel por entre as junturas. E o homem aqui, ele nem mirou o arco. Ele entesou o arco e ele atirou a flecha. Irmãs, ele nem mirou. Um homem, olha o que o texto sagrado vai dizer. Então o homem entesou o arco e atirando ao acaso. Ele nem mirou, irmãs. Feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. E ali, irmãs, resumo de tudo, ele morreu, conforme a palavra do Senhor havia falado. Deus não erra quando fala. E quem está usando de engano, de disfarce, Deus vai ter ali um particular. Raquel? Quer se passar uma coisa, mas na verdade não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Não é nada daquilo, não é nada daquilo. Irmãs, e ali a Bíblia vai dizer que descansou Acabe com seus pais e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Então, algumas lições são tiradas desse texto. Primeiro, os profetas falsos são sempre em grande maioria. O verdadeiro, normalmente, ele vai confrontar a maioria. E o pecado daquele que não quer se arrepender e voltar para Deus. Segundo, aquilo que Deus fala, ele cumpre. Porque Deus, ele não erra, Deus, ele não mente. Por acaso falaria eu e não cumpriria? Deus, ele não mente. Pessoas podem até prometer algo e porventura não conseguir cumprir, mas com Deus não é assim não. Terceiro, ninguém engana a Deus. Quem está usando de disfarce para te enganar,
para nos enganar, Deus vai ter um particular. E Deus não vai errar. Deus não erra o alvo. Deus, ele sempre acerta o alvo. Fica com essa palavra, guarda na tábua do teu coração nesse dia de hoje. Amém? A paz, Deus abençoe.